falou que ia abordar sobre células-tronco? Pois é, as células-tronco são capazes de se transformar em diversos tipos de células do corpo humano, como os neurônios, células musculares, ósseas ou sanguíneas. Elas têm sido usadas em tratamentos de doenças autoimunes, neurológicas, ortopédicas e até em casos de lesões severas. Com o avanço da ciência, essas novas terapias com o uso das células-tronco vêm trazendo esperança a milhares de pacientes ao redor de todo o planeta. Para debater esse assunto e trazer as inovações médicas, conversamos com o Dr. Nelson Tatsui, médico hematologista e diretor técnico da Criogênesis, uma das clínicas pioneiras no uso terapêutico e no armazenamento de células-tronco do país. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Goiás, segunda edição. Olá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de conversar com o pessoal de Goiás e macro-região e agradeço a Ronilma e ao Alexandre por essa oportunidade. A gente que agradece o senhor pela disponibilidade. Gostaríamos de começar perguntando para o senhor. Muita gente às vezes não conhece, não sabe o que é célula-tronco. O que quer dizer e o que é célula-tronco? Célula-tronco por uma definição rápida, é uma célula muito jovem, né, que ela é capaz de replicar por um tempo indefinido, ou seja, fazer uma cópia dela mesmo. E o que é mais importante dessa célula é produzir tecidos diferentes, de diferentes funções. Eu acho que para tornar bem prático esse entendimento, eu sempre ponho como exemplo, Ronilma, é a questão da nossa medula óssea, o nosso tutano, né? Você vê que nós, estando bem de saúde, vivemos por toda a nossa vida sem precisar ir a um posto de sangue, vamos dizer assim, receber uma bolsa de glóbulos vermelhos para a gente viver. Então, algo no nosso corpo produz glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas para que a gente não precise, né, ir a um banco de sangue e receber esse produto. E quem faz essa produção por tempo indefinido durante toda a nossa vida é a medula óssea, é a região interna dos nossos ossos que contém células-tronco que fazem essa função de se dividir indefinidamente e produzir diferentes tipos de tecidos e também diferentes tipos sanguíneos. Agora, doutor, falando em evolução, tecnologia, a gente sabe que as células-troncos, elas são utilizadas aí para mais de o tratamento, né, para mais de 89 doenças. Leucemias, anemias, linfomas, enfim. O que a gente tem atualmente de estudos desenvolvidos aí nesse sentido? Você abordou um assunto muito importante, porque eu tenho recebido crescentes pedidos, né, cada vez maior, de pais querendo guardar tecidos diferentes da sua prole, como sangue de cordão umbilical, tecido de cordão e polpa de dente. É claro que isso é dirigido a algum dia, se precisar, ter um material disponível e de forma compatível. E é o que você falou, realmente essas 80 doenças, grande parte estão em período de experimental, mas nem todos estão em período experimental. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em período experimental, dá uma impressão que isso é para o século que vem. E não, isso já está sendo utilizado de forma real, e coloco como exemplo até a nossa experiência recente, né? Recentemente nós liberamos para 2 jovens que guardaram sangue de cordão umbilical, né? A sua família coletou e guardou, dando exemplo de doença, né? Eu não gosto de falar muito de doença, que passa uma imagem muito triste, mas é o que é real, é o nosso combate do dia a dia, na parte médica, que foi um meduloblastoma, que é um tumor sólido de criança, e um outro jovem tinha uma anemia plástica, ou seja, é uma doença que ela para de produzir sangue, então também foi utilizado a própria célula-tronco nesse caso. Então, além de ter todas as 80 doenças, e que muita gente fala que estão em estado experimental ainda, que pode ser utilizado daqui a 100 anos, não, existem casos que a gente tem utilizado no nosso dia a dia. Doutor, agora eu queria entender também, eu acho que é importante explicar para quem está nos ouvindo nesse momento, de que maneira que é obtida, então, essa célula-tronco, ela é retirada de onde, na fase adulta, ou assim que nasce o bebê, ou naquela fase da infância? Fundamental, muito legal essa oportunidade. A gente tem, de forma prática, a gente tem algumas fontes que podem ser coletadas, como fonte prática, como fonte onde não vai trazer problema ao doador, ao bebê que está sendo
tirado esse material. Por exemplo, é o sangue de cordão umbilical, que é coletado após o nascimento do bebê, após a separação dele total da placenta. Então a gente punciona a veia umbilical e drena parte desse sangue sem colocar a criança em risco e muito menos a mãe. Um outro tecido muito prático de ser coletado e é feito rotineiramente aqui na nossa clínica é coletar também o tecido do cordão umbilical. É aquela parte do cordão, mas a parte do tecido. Muitas mães guardam isso como lembrança, mumificado, às vezes numa gaze em cima do guarda-roupa. Hoje, nós temos tecnologia de coletar também, além do sangue do cordão, após o nascimento do bebê, coletar também o tecido do cordão. E esse tecido a gente traz para o nosso laboratório, claro que a gente não guarda aquilo mumificado, a gente extrai as células-tronco, e aí é uma coisa bonita de falar, que é a célula-tronco mesenquimal, que é um outro subtipo de célula muito específica para a regeneração de diferentes tecidos. Tecidos como fígado, tecido nervoso, cartilagem, dentre outros. E um terceiro produto que pode ser coletado de forma segura também é a polpa do dente de leite, né? Uma vez que a criança tem indicação de extração ou tirado de forma correta pelo dentista, você consegue extrair a parte interna do dente, né, a parte tecidual, a parte vasculo-nervoso, é onde tem células-tronco, onde a gente pode guardar e expandir isso numericamente e lá na frente poder utilizar para reparar tecidos diferentes do próprio doador. Aqui no Band News Goiás, segunda edição, seguimos até às 6 da tarde. Nós estamos conversando nesse momento com o Dr. Nelson Tatsui, médico hematologista, diretor técnico da Criogênesis, uma das clínicas pioneiras no uso terapêutico e armazenamento de células-tronco no país. Doutor, a gente terminou aqui o último bloco falando sobre como que essas células, elas são, recolhidas. Alexandre perguntou para o senhor estava falando aí que tem a questão do cordão umbilical, e aí eu lembrei, o senhor também comentou aquelas mães que guardavam o cordão umbilical antigamente. Eu não sei se tem essa prática ainda hoje em dia, se ainda guarda, mas enfim, esse cordão umbilical guardado ali, enfim, no guarda-roupa, em casa, e ele fica ressecado, essa célula, ela continua com a mesma qualidade? Nossa, legal, isso é uma questão muito comum dos pais que procuram, a clínica Criogênesis. Então, Ronilme e Alexandre, é assim, essas células, elas têm uma viabilidade muito difícil em temperatura ambiente. No momento, por exemplo, se você pega o tecido do cordão, que seria esta que eu falei, comentei, que historicamente é guardado como lembrança pelos pais no guarda-roupa e vai mumificando aquilo, numa gaze, Mas isso, logo depois que tira, e se não é colocado num líquido especial, e isso não é levado a um laboratório dentro de 24 horas e processado como nós fazemos para poder purificar e alimentar e proteger ao frio extremo, uma vez que ele vai ficar guardado por décadas, essa célula perde toda a viabilidade. Então, de nada adianta, por exemplo, um pai que procure a clínica nesse momento e fala assim: olha, eu guardei o tecido do cordão do meu filho no guarda-roupa, que seja 2 dias, já não tem mais validade em termos de poder tornar viável novamente essa célula, tá certo? Doutor, é importante também citar que dentro desse aspecto das células-tronco, muitas pessoas ficam com dúvida sobre esse armazenamento. O senhor disse que neste caso do cordão guardado, igual muitas famílias tinham costume dos antigos mesmo, mas hoje existem tecnologias para o armazenamento disso. Como que isso é feito? Depois que é feita a coleta em várias fases, como o senhor exemplificou pra gente, Pode ser feito embrionário, pode ser feito na fase adulta. E onde que é armazenado isso? Fica durante quanto tempo? É legal, Alexandre. Então, assim, no caso de um termo que você usou, só para a gente poder definir legal, a parte embrionária. A parte embrionária são células que é feito logo depois da junção, do ovo masculino com o ovo feminino. Então, isso a gente não coleta. A gente coleta, como eu havia explicado anteriormente, na fase adulta. E é interessante esse termo adulto, porque é o adulto de forma biológica falando, ou seja, são coletados após o nascimento do bebê. Ou seja, muito longe daquela fase embrionária inicial. Então, estamos trabalhando com células que não têm nenhum viés religioso, por exemplo,
e às vezes no sentido de coletar de forma legal e reconhecido pela vigilância sanitária brasileira. E como é que é a coleta? A coleta, embora a gente complique em palavras, em termos de coleta em si, a gente tem as equipes são muito bem treinadas. Obviamente os pais optam durante a fase gestacional, né? Normalmente entre o terceiro e o sexto mês, quase 99% dos nossos clientes fecham esse tipo de opção de coleta de tecido e sangue de cordão umbilical. Ela recebe um kit específico, tanto para um quanto para outro, que deve ser levado no hospital. Logo após o nascimento do bebê, é puncionado a veia umbilical. Obviamente, depois da separação do bebê, já está com os cuidados neonatais, e é puncionado, drenado em torno de 70 a 100 ml de sangue, e após a expulsão da placenta, a gente coleta alguns pedaços do tecido de cordão, mas esse deve ser colocado imediatamente num frasco que nós enviamos para o cliente. E isso é enviado imediatamente ao laboratório, que a grande maioria dentro do nosso território nacional chega de 24 a 48 horas. Isso é processado no laboratório, certo? E colocado protetores ao frio extremo, porque são guardados, só para você ter uma ideia, a temperaturas de menos 190 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura permite frear o metabolismo do envelhecimento dessas células. E aí, a partir daí, uma vez você mantendo sem variação de temperatura, não há limite estabelecido pela literatura de que isso venha, entre aspas, estragar. E isso é uma responsabilidade extrema. Por quê? Porque é a base do tratamento. Quando esse doador, essa criança que guardou, precisar um dia, esse material precisa estar viável. E como é que nós provamos isso? No momento em que nós ofertamos esse produto ao tratamento, ele é feito também um teste de viabilidade, como também logo após o descongelamento prévio ao uso clínico, tá certo? Isso é muito importante em relação à sua questão, Alexandre, porque muitos pais nos questionam quanto tempo esse material pode viver. Por mais incrível, eu sei que por uma sugestão óbvia do nosso dia a dia, tudo que a gente guarda na geladeira tem um tempo de vida, mas nesse caso em especial, nós guardamos em temperaturas extremamente baixas, são incomparáveis ao freezer mais potente vendido do mercado, que chega a menos 30 graus, a gente utiliza temperaturas a menos 190 graus, e por isso permite essa manutenção a longo prazo. A clínica trabalha com orientações no seguinte sentido, doutor, né? Tem gente que acha, não vou desenvolver nenhum tipo de doença, não imagino, não espero, mas essas coisas a gente nunca espera, né? E tem doenças também que são desenvolvidas só lá na fase adulta, enfim. Então, qual que é a orientação para aquela pessoa? Todas as pessoas, na verdade, né? O ouvinte que está ouvindo agora a programação da Band News FM, a importância de ter essa célula-tronco guardada, lá armazenada. Isso informação é tudo, e por isso a função nobre de vocês. E nós colocamos sempre à disposição daqueles que procuram somente informação, daqueles que procuram, que quer coletar, ou seja, ativamente, o nosso site, né, que é o acesso inicial, né, que é criogenesis.com.br. E lá é colocado muito claramente, e sobretudo de forma contratual, e aqui faço uma ressalva importante a todas as pessoas que estão nos escutando e gostam do assunto ou querem realmente coletar. Leiam o contrato com calma, por isso que eu convido a fazer entre o terceiro e o sexto mês, não fazê-lo muito tardiamente, porque a gente que tem, sobretudo a mãe, que está nessa fase gestacional, nesses últimos dias fica quase que impensável sentar para poder ler um contrato. Fazer com cuidado. E no nosso site é muito bem explicativo, praticamente explicativo, todas as doenças que foram tratadas usando esse tipo de material, né? Além também de toda a prática experimental e científica que a nossa clínica atua aqui em São Paulo e as principais universidades brasileiras, no sentido de mostrar o resultado clínico sobre o uso dessas células-tronco, que é a nossa finalidade principal.
E não é só o nosso site em particular, mas também nossa página também terá sites internacionais, uma vez que a nossa clínica tem o selo de qualidade da entidade denominada Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue, que é uma agência que dá selo de qualidade aos principais bancos de sangue do mundo, né? E é a entidade mais antiga e a mais qualitativa, né? Só para você ter uma ideia, os principais bancos de sangue de cordão e bancos de sangue comuns têm esse selo nos Estados Unidos, são os melhores, como também em outros países pelo mundo afora, e nossa clínica tem. E quando falo isso, é importante falar que não é à toa que nós procuramos esses selos internacionais, porque o cliente que guarda com a gente, ele tem a oportunidade de, se precisar usar em algum protocolo internacional fora do nosso país, saber que, sabendo que a maioria das universidades internacionais de alto nível aceitam somente de bancos que tenham selos internacionais. Isso é muito importante dizer, porque de nada adianta achar que guardou e ficar tranquilo. É saber que esse material será bem guardado e poderá ser aceito em qualquer ponto do mundo. Doutor, eu queria que o senhor destacasse para a gente também os principais tratamentos já aprovados que a gente tem atualmente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no mundo afora. Do ponto de vista técnico, aquilo que você falou no começo, das 80 doenças, elas são todas do campo experimental. Como nós temos mais ou menos no mundo em torno de 50 a 60, é meio grande esses números, porque cada entidade dá um número, mas em torno de 50 mil tratamentos já realizados usando somente o sangue de cordão umbilical. Mas isso, em frente a mundo, é um número ainda crescente, claro, certo? Então, todos eles são considerados ainda experimentais nesse sentido, embora a gente use clinicamente. Então, de todo o contexto mundial, as doenças mais importantes são as doenças oncohematológicas, do ponto de vista prático, câncer e doenças do sangue. Sobretudo, aqueles que não encontram pessoas compatíveis no mundo. Por quê? Porque o maior problema do transplante hoje é a falta de doador compatível, porque você normalmente tem uma doença grave e que precisa assegurar um doador compatível para um possível transplante e não encontra. Então, a fonte, se você não encontra ninguém compatível no mundo, acaba sendo a própria célula-tronco uma possibilidade de uso. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, puxa vida, mas se eu tô ali, eu coleto de mim mesmo naquele momento. O problema é que quando você coleta do sangue de cordão umbilical, ou seja, na fase onde você era jovem e não tinha doença alguma, o potencial de recuperação e de ausência de efeitos colaterais é muito maior. Porque além da gente abaixar o metabolismo dessas células para próximo de zero, para não envelhecer, a gente assegura que essa célula coletada após o nascimento não consiga receber intempéries ambientais que vêm de todos os lados, até de alimentação, hoje altamente industrializado. Então, tudo isso assegura que essa célula possa ser muito melhor do que a própria célula-tronco quando você vive da forma humana, né? Você estando com 50 a 60 anos. Né? Então, é muito importante que, do ponto de vista um adulto, por exemplo, dessa ausência de biológico compatível que a gente enfrenta hoje, até biologia, porque os brasileiros já não têm mais 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos para poder arrumar um doador compatível. Hoje nós temos famílias de um único filho, é você assegurar essa disponibilidade de uma célula jovem no momento em que você tem a doença e, na grande maioria das vezes, não encontrando um doador compatível. Né? E um ponto de vista que eu não quero esquecer o mundo hoje está caminhando para a terapia gênica real. Ou seja, aquela velha ideia de usar a própria célula-tronco traz a própria doença, vamos dizer, tem uma alteração genética, isso está acabando. Né? O histórico mostra
que hoje o mundo está caminhando para alterar a célula-tronco daquele gene que está alterado, causando a doença, e podendo trazer a oportunidade com a própria célula-tronco da pessoa a cura. Isso que é importante dizer hoje. Doutor, ficou uma dúvida, doutor Nelson, na verdade, porque assim, o senhor disse que pode ser coletado ali no ato do nascimento do bebê, mas também tem o processo de retirada da polpa do dente de leite. Esse procedimento ele é igual também? Tem diferenças? E, no caso, as células retiradas desse dente de leite são armazenadas da mesma maneira? Boa questão, Alexandre. Então, assim, como só repetindo um pouco da ideia, né, nós temos 3 fontes disponíveis, né, o sangue do cordão, o tecido do cordão, que é retirado, coletado após o nascimento do bebê. Durante o percurso, né, existe um sítio que se mostrou muito eficaz em termos de célula-tronco também, e a coleta também é de forma a não causar problema no doador, que é a queda do dente de leite, ou a remoção do dente de leite, que vai entre 5 e 11 anos de idade. Ela é coletada, obviamente, de forma diferente, né, feito pelo dentista, né, é feito em consultório odontológico, é também levado um kit específico para que o dentista colete de forma asséptica ou antisséptica total, ou seja, evitando contaminação. Esse dente todo é colocado dentro desse líquido, encaminhado para o laboratório. Obviamente a gente utiliza, cada tecido que a gente coleta tem um aspecto diferente próprio para o processamento, mas de uma forma geral a ideia é a mesma: concentrar células-tronco mesenquimais ou hematopoéticas. O sangue de cordão é mais hematopoético, é formação de sangue. E no tecido de cordão e no dente são as células-tronco mesenquimais, ou seja, a formação de tecidos não sanguíneos, vamos dizer assim. E aí, no do dente tem o mesmo aspecto, e muita gente às vezes me questiona, mas se eu já coletei o tecido do cordão, tem que coletar o do dente? Na verdade, eu proponho que sim, porque a célula-tronco mesenquimal da polpa do dente tem um aspecto muito específico, diferente da célula-tronco mesenquimal, embora tenha o mesmo nome, ele se comporta diferente e forma diferentes tecidos de forma mais apropriada para cada fonte diferente. Então, de uma forma geral, eles também são deixados em tanques de menos 196 graus, não há tempo limite máximo de estocagem, então tudo isso, o aspecto geral é o mesmo, mas é óbvio que cada tecido tem um aspecto diferente, sobretudo no laboratório, para poder extrair a maior quantidade de células de cada tipo de tecido. O senhor falou dessa diferenciação, né, das células, dependendo de onde elas são extraídas. Agora, tem diferença também da eficácia ou não? Cada uma ali para uma determinada ramificação e ponto. É importante sempre a gente tem feito vários trabalhos junto ao Instituto de Ortopedia da USP, onde a gente, obviamente, usou essas células-tronco mesenquimais, né? Então, o que eu posso dizer que o importante é, quando você, e daí você ter um reconhecimento internacional no sentido de que você estabeleça técnicas realmente reconhecidas pelo mundo, por isso que são aceitas em protocolos internacionais, produtos vindos dessas unidades, credenciados com técnicas específicas. Por quê? Porque a célula-tronco mesenquimal, quando você guarda de um cliente, ou célula-tronco hematopoética, que é do sangue, você precisa provar, não só para o cliente, para o laboratório, que aquela célula se trata de célula-tronco. E isso tem várias medidas biológicas que a gente toma para provar isso. E, obviamente, isso tem que ser exposto ao cliente. Por quê? Porque você trabalhar com uma célula que realmente num número adequado, em relação ao sítio onde vai ser utilizado, se é osso, se é cartilagem, se é recuperação de medula, tudo isso leva a um balanço muito importante entre quantidade de células-tronco e tipo de doença e peso do receptor, do peso do paciente. Então, são vários passos para garantir segurança ou a resposta adequada. E também ressalto muito de grande importância a viabilidade,
Porque não adianta só falar que existe número, mas tem que provar ao cliente e ao paciente na hora de utilizar esse produto, garantir viabilidade. E não é só número, não adianta ter 100 milhões de células, onde só tem 1 milhão de células vivas. Existe uma relação importante, isso deve ser respeitado, está em todos os manuais, tanto da área experimental clínica, quanto da área clínica direta, quais são os pontos mínimos a serem atingidos para que esse transplante, seja para uma recuperação de sangue, seja para uma recuperação de tecido geral, possa ter um resultado esperado pelo paciente e pelo médico, né? Para você que está ligado conosco aqui na 90.7 FM, estamos conversando com o Dr. Nelson Tatsui. Ele é médico hematologista, também diretor técnico da Criogênesis, que é uma das clínicas pioneiras no uso terapêutico e no armazenamento de células-tronco no país. Dr. Nelson, agora, muita gente também pode ter dúvidas a respeito de como fazer esse serviço e também qual que é o investimento, considerando que quando faz o armazenamento, automaticamente você coloca em um banco de armazenamento privado dessas células-troncos, e quanto é que custa isso em média? É claro também que, como a gente comentou anteriormente, tem todo um passo a passo no próprio site da Criogênesis, mas é importante trazer também esse informativo para o ouvinte. Sim, não, sem dúvida. A minha área é uma área técnica, né? E normalmente preço eu acabo não abordando muito, mas eu respondo, porque é uma dúvida, realmente, hoje em dia, vamos ser práticos, né? A pessoa, ela tem um interesse, mas existe toda uma limitação frente aos serviços que são disponibilizados, sobretudo na área da saúde, que assusta muito, né? De forma geral, o que eu vou dizer, eu estou nessa área há mais de quase 30 anos. O que eu posso dizer para vocês é que isso vem barateando, conforme de quando eu comecei para este momento em que nós conversamos. Para você ter uma ideia, em média, os principais bancos aqui do Brasil, eu considero os principais bancos do Brasil, 3 a 4 entidades que são reconhecidas internacionalmente. Nesses bancos reconhecidos internacionalmente, eu diria que você acessar esse serviço, em média, vai custar em torno de R$5.000. Tá? É óbvio que isso divide tudo conforme existe uma grande disponibilidade, não vou entrar nesse mérito. E depois disso, depois que você entra e guarda, porque é o custo inicial mais alto, e isso vai, obviamente, é o custo da operação de você extrair a célula-tronco, a operação de coleta e operação de transporte, está tudo incluído, vem a anuidade. E a anuidade você começa a pagar depois de 1 ano, e é normalmente cobrado de forma anual. E o custo gira em torno de R$900 a R$1.100 por ano, né, o que dá mais ou menos em torno de R$80 a R$90 por mês, tá certo? De manutenção. Né? Então, acho que o custo maior, obviamente, é o custo de entrada, pelos motivos que eu falei para você, é onde tem a maior ação, né, para poder fazer com que o material chegue, seja processado com qualidade e seja feito os testes iniciais de congelamento. Doutor, a gente caminha aqui para os momentos finais já dessa entrevista, mas antes eu queria que o senhor falasse para a gente ainda sobre orientações, né, para aquelas propagandas milagrosas, prometendo curas na internet, enfim, qual que é a orientação que o senhor dá para o ouvinte para não cair nesse tipo de golpe? Olha, eu sinceramente, olha, todos os dias as pessoas me procuram buscando esse tipo de cura. Né, primeiro, toda vez que uma propaganda fala em cura, eu já acho exagerado, tá? Porque eu acho que tem que explicar, porque normalmente são pacientes que, quando buscam esse nível de ação, é porque tem uma doença muito grave. Normalmente eu já acho isso não muito adequado, essas mensagens de eu curo, eu faço, né, eu resolvo. Isso para mim é perigoso na área da saúde, essa certeza ao paciente. Tem formas de falar com o paciente, tem formas educadas de forma médica e ética. Isso para mim é exagerado. Outra coisa, cuidado
com terapias que fazem em países sul-americanos. E quando eu falo isso, eu não tenho nada contra os países sul-americanos, mas o Brasil é reconhecido como um autocontrole de vigilância sanitária, sobretudo em clínicas de terapia celular. Nós temos autorreconhecimento internacional. Não busquem em países onde há dúvida de controle de vigilância sanitária. Todos os dias a gente fica sabendo de pacientes que morreram nesses países ou mesmo perderam o órgão que foram tratar, né? Buscar essa cura, entre aspas. Cuidado. E me ponho à disposição, né, pelo site Criogênesis, a qualquer questão. E eu tenho respondido todos, porque eu entendo a posição do paciente quando tem essa doença grave, né? Você fica desesperado. Compreendo a necessidade de buscar, mesmo em países onde sequer tem controle sanitário, mas não coloque sua vida em risco, por favor. E em relação à coleta em particular do sangue, do tecido e da polpa de dente, a minha orientação geral é fazer em clínicas com credenciamento internacional. Não precisa fazer naquela que eu dou assessoria, mas busquem clínicas que têm credenciamento internacional. E outra, leiam o contrato sempre, não deixem para depois. Essas são as minhas dicas. Tá certo, nós conversamos com o Dr. Nelson Tatsui, médico hematologista, também diretor técnico da Criogênesis, uma das clínicas pioneiras no uso terapêutico e no armazenamento de células-tronco do país. Doutor, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade de conversar conosco no Band News Goiás, segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde, muito feliz de conversar com vocês aí de Goiás, tá? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. 5h55 agora.